Imagine um caso tão brutal, tão perturbador, que mesmo os roteiristas mais ousados de Hollywood teriam dificuldade em retratar. Uma história que parece saída de um filme de terror psicológico, mas que, infelizmente, aconteceu na vida real. Esse é o tipo de caso que plataformas de streaming evitariam transformar em série, não porque falta material, mas porque o horror ultrapassa qualquer limite. Hoje, vamos mergulhar em um crime que destruiu famílias, chocou uma cidade inteira e deixou marcas impossíveis de apagar. Um crime que não só tirou a vida de uma jovem, mas também interrompeu o futuro de um bebê que nunca chegou a nascer. Prepare-se. Essa é a história de Lisa Dodd e de como um relacionamento abusivo terminou no que muitos chamam de um dos crimes mais perturbadores dos últimos anos. No início, Lisa parecia ter uma vida normal. Jovem, cheia de planos, grávida e esperando ansiosa pela chegada de sua filha. Quem olhava de fora talvez não imaginasse os conflitos e a tensão que cresciam dentro de seu relacionamento com DeAndre Holloway, seu namorado. Mas as pessoas mais próximas sabiam que algo não estava certo. Discussões constantes, brigas intensas, vizinhos incomodados com os gritos, sinais de um relacionamento que estava prestes a explodir. Na noite de 8 de junho de 2022, tudo parecia seguir uma rotina quase comum. Lisa saiu para encontrar DeAndre, que estava com o tio em Saint Louis. Ela garantiu à mãe que voltaria ainda naquela noite, e até enviou mensagens tentando tranquilizá-la. Nas câmeras de segurança do prédio, os dois são vistos chegando ao apartamento às 21h11. Uma cena aparentemente banal, que, em retrospecto, se torna arrepiante. Essa foi a última vez que Lisa foi vista com vida. Pouco antes das 23 horas, algo começou a chamar atenção. DeAndre apareceu novamente nas câmeras. Mas ele já não estava com Lisa. Ele saiu carregando uma cesta de roupas, parecia nervoso e, detalhe crucial, havia trocado de roupa. Seu comportamento era estranho, quase mecânico. Voltou para dentro, reapareceu minutos depois com a mesma cesta. E dessa vez, seu destino era o beco atrás de uma loja próxima, onde jogou o que carregava em um container de lixo. Mais tarde, a polícia descobriria que, dentro daquela cesta, estava a cabeça de Lisa. Enquanto isso, os vizinhos ouviam barulhos que descrevem como gritos abafados e pancadas constantes que sacudiam o prédio. Alguns relataram que os sons lembravam golpes de machado partindo madeira. O detalhe mais aterrorizante, o silêncio que se seguiu logo depois. Mas o comportamento de DeAndre após o crime é o que transforma esse caso em algo ainda mais perturbador. Ao invés de desaparecer, ele foi até a casa da mãe, cortou os próprios dreadlocks, que mantinha havia anos e dos quais se orgulhava, e tentou agir como se estivesse apenas começando uma nova fase da vida. Pediu roupas limpas, tomou banho, e deixou os itens usados do crime perto do lixo. Horas depois, aceitou até o café da manhã preparado pela avó, como se nada tivesse acontecido. Para quem o viu naquela manhã, a impressão era clara. Ele estava nervoso, inquieto, mas não arrependido. Era como se soubesse que havia cruzado uma linha sem volta e, mesmo assim, tentasse encobrir com gestos banais. Enquanto a família de Lisa já se desesperava com o silêncio da filha, DeAndre circulava com o carro dela, inclusive colocando um cartaz de "vende-se no veículo", como se isso fosse apagar rastros. Ele também entregou à própria avó documentos pessoais de Lisa, incluindo identidade e cartão bancário, sem dar nenhuma explicação convincente. A mãe de Lisa, no entanto, não tinha dúvidas. Antes mesmo de a polícia confirmar qualquer coisa, ela declarou: "O namorado da minha filha matou. Ele cortou a cabeça dela." Palavras duras, mas que refletiam uma intuição dolorosa de quem acompanhou de perto os abusos e já temia que algo assim pudesse acontecer. Essa é apenas a superfície do caso. Porque, por trás da brutalidade, existe uma sequência de falhas, sinais ignorados e até uma luta da própria família do criminoso, que já tentava alertar sobre os problemas mentais de DeAndre. Uma sucessão de eventos que culminou em uma tragédia anunciada. E conforme a investigação avançava, cada detalhe descoberto parecia ainda mais surreal. Câmeras de segurança, testemunhas, a própria tentativa de DeAndre em reinventar sua imagem cortando os cabelos, tudo isso compôs um quebra-cabeça macabro que não deixava dúvida sobre sua culpa. O que aconteceu entre 21h11, quando Lisa entrou no apartamento, e 22h49, quando sua mãe enviou a última mensagem sem resposta, continua sendo a parte mais obscura dessa história. Mas os vizinhos ouviram, e as paredes daquele prédio guardaram sons que jamais serão esquecidos. Agora que você conhece o início dessa linha do tempo, precisamos avançar para os bastidores, os depoimentos, os detalhes omitidos e a reconstrução dos últimos momentos de Lisa.
É nesse ponto que o caso se torna ainda mais perturbador. Quando a mãe de Lisa percebeu que a filha não respondia mais às mensagens, uma sensação de angústia tomou conta. Não era comum que Lisa sumisse sem avisar. Ainda mais estando grávida de 8 meses, cada detalhe da rotina dela era cuidadosamente acompanhado. Aquele silêncio digital, que começou por volta das 22h49, rapidamente se transformou em pavor. Enquanto isso, do lado de fora, vizinhos começavam a relatar acontecimentos inquietantes. Uma moradora, que vivia no andar logo acima do apartamento de Lisa, contou à polícia que ouviu sons fortes vindos de baixo. Barulhos secos, repetidos, como se alguém estivesse golpeando madeira com um machado. Em seguida, ouviu a voz de uma mulher em desespero, suplicando para parar. Depois, silêncio absoluto. Esses relatos, inicialmente tratados com cautela, acabariam se tornando peças centrais na investigação. Não era apenas uma briga de casal comum. Os vizinhos sabiam que algo terrível havia acontecido ali dentro. Na manhã seguinte, os sinais se multiplicaram. André circulava com o carro de Lisa pelas ruas, sem qualquer preocupação em esconder o veículo. Foi visto estacionando em locais aleatórios e até retirando objetos de dentro, como se estivesse desmontando a vida dela peça por peça. O gesto mais perturbador aconteceu quando ele colocou um cartaz improvisado no vidro: carro à venda. Não havia lógica. Era como se estivesse tentando apagar a presença de Lisa do mundo, substituindo cada traço dela por um improviso grotesco. A própria família de André percebeu que havia algo errado. A avó contou que ele apareceu em casa com roupas diferentes, os dreadlocks cortados e uma postura estranhamente calma. Pediu um banho, roupas limpas e um café da manhã, como se fosse apenas um dia qualquer. Mas logo depois, deixou no balcão documentos de Lisa, identidade, cartão bancário e até um caderno de anotações. A avó estranhou, mas não sabia ainda a dimensão do que estava por trás daquele gesto. Para a polícia, esses detalhes foram como rastros deixados por alguém que não tinha um plano real de fuga. Cada passo de André parecia contraditório. Ao mesmo tempo em que tentava mudar a própria aparência para despistar, deixava pistas óbvias espalhadas, como se quisesse ser descoberto. Os investigadores logo acessaram as câmeras de segurança do prédio. Ali, a cronologia se tornou irrefutável. Às 21h11, Lisa e André entram juntos. Pouco depois das 23 horas, ele é visto saindo sozinho, com a cesta de roupas. Volta, entra no apartamento novamente, reaparece minutos depois. Dessa vez, carrega a cesta até um beco próximo. É nesse intervalo que a tragédia se revela. O momento mais perturbador para os investigadores foi a descoberta da cesta. Jogada em um container de lixo comum, ela continha algo inimaginável: a cabeça de Lisa. O contraste era brutal. Um objeto doméstico, banal, usado no cotidiano de qualquer casa, transformado em símbolo de um crime inimaginável. A cada passo da investigação, o quebra-cabeça mostrava não apenas um crime de violência doméstica, mas um ato de extrema frieza. E, ao mesmo tempo, surgia a questão que todos se faziam: por quê? A mãe de Lisa não tinha dúvidas. Em depoimento, descreveu André como perigoso, desequilibrado e obsessivo. Para ela, era questão de tempo até que algo assim acontecesse. O detalhe mais angustiante é que Lisa, apesar de estar grávida, ainda mantinha contato constante com ele, talvez na esperança de que as coisas pudessem mudar, ou por acreditar que ele deveria fazer parte da vida da filha que estava prestes a nascer. Essa contradição é comum em muitos casos de violência doméstica. A vítima tenta manter laços, segura na esperança de que o agressor vá melhorar, e acaba presa em um ciclo que só termina de forma trágica. No caso de Lisa, o desfecho foi pior do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto os depoimentos se acumulavam, ficou claro que André não era apenas um namorado ciumento. Ele demonstrava traços de comportamento imprevisível, explosivo e um histórico de discussões públicas. Vizinhos relataram que já tinham visto os dois discutindo em outras ocasiões, mas naquela noite, o que ouviram foi diferente. Era violência sem controle. O mais perturbador é que, mesmo diante do crime, André não tentou se esconder por completo. Chegou a visitar familiares, deixou pistas, circulou em público. Isso levantou uma questão crucial: seria descuido ou frieza? A polícia conseguiu conectar cada detalhe em questão de dias. A cesta descartada, os depoimentos dos vizinhos, as imagens das câmeras, os objetos deixados na casa da avó. Era um rastro quase deliberado, como se ele não tivesse intenção real de escapar. E então veio a confirmação final: Lisa não estava apenas desaparecida.
Ela tinha sido vítima de um crime planejado com brutalidade e executado sem qualquer traço de piedade. O bebê que ela carregava também havia perdido a vida. A tragédia era dupla, e o impacto, insuportável para quem a conhecia. O caso agora deixava de ser apenas uma investigação criminal e passava a ser uma luta por justiça. Para a família, não bastava apenas provar a culpa. Era preciso mostrar ao tribunal a extensão da crueldade, a frieza das ações e o vazio que restou. E foi justamente nesse momento que os detalhes mais sombrios começaram a vir à tona. Os bastidores do julgamento, a frieza de André diante do tribunal e a forma como a comunidade reagiu a um crime que parecia grande demais para ser real. No tribunal, o silêncio era pesado. Todos sabiam que o caso que estava prestes a ser julgado não era apenas mais um entre tantos crimes. Era a personificação daquilo que a sociedade teme, mas muitas vezes não consegue evitar, quando o ciclo de violência doméstica chega ao extremo absoluto. André Holloway entrou na sala de audiência com uma postura quase desafiadora. Ao contrário do que muitos esperavam, não demonstrava arrependimento, nem sequer sinais claros de nervosismo. Para alguns presentes, parecia que ele ainda estava convencido de que conseguiria manipular a narrativa. O contraste entre a frieza dele e a dor da família de Lisa era brutal. O caso apresentado pela promotoria foi direto e devastador. As câmeras de segurança mostram, segundo a acusação, uma linha do tempo irrefutável. Lisa entrando viva no apartamento e, pouco depois, André saindo sozinho, carregando a cesta que mais tarde revelaria a cena mais perturbadora de todo o processo. Não havia espaço para dúvidas. Mas talvez o momento mais doloroso tenha vindo dos depoimentos da família. A mãe de Lisa descreveu, em voz embargada, como sentiu no fundo da alma que a filha tinha sido assassinada naquela noite. Como cada minuto sem resposta no celular era um tormento, até que finalmente a polícia confirmou o pior. Ela não apenas perdeu a filha, mas também a neta que esperava ansiosa para conhecer. O padrasto de Lisa foi outro a falar diante dos jurados. Seu depoimento não foi apenas um relato. Foi um grito de dor transformado em palavras. Ele descreveu Lisa como uma jovem cheia de vida, com uma risada que iluminava os ambientes. Relembrou os planos que ela tinha para o futuro e como a chegada da bebê seria um recomeço para todos. Mas agora, tudo isso tinha sido arrancado de forma cruel. Ao final de sua fala, olhou diretamente para André e disse: "Você não destruiu só uma vida. Você destruiu duas. E deixou um vazio impossível de preencher." Essas palavras ecoaram no tribunal. A expressão de André permaneceu impassível. Nenhum traço de arrependimento. Para muitos, aquele momento confirmou o que já desconfiavam. Ele não via o que tinha feito como um erro irreversível, mas como algo que estava, de algum modo, sob seu controle. A defesa tentou argumentar que André tinha histórico de instabilidade mental. Mencionaram relatos de comportamentos erráticos, surtos de raiva e sinais de distúrbios psicológicos. Mas a acusação rebateu com firmeza. A instabilidade não explicava a sequência metódica de ações. O corte dos dreadlocks, a troca de roupas, o descarte da cesta, a tentativa de vender o carro de Lisa. Cada passo mostrava cálculo, não descontrole. O júri precisou de pouco tempo para chegar a um veredito. André foi considerado culpado pelo assassinato brutal de Lisa Dodd e pelo homicídio da bebê que ela carregava. A sentença foi clara: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mesmo com a condenação, a sensação no tribunal não era de vitória. Era vazio. Como se nada fosse capaz de reparar o que foi perdido. Para a mãe de Lisa, a decisão trouxe apenas uma forma de justiça formal, mas nunca devolveria a filha nem a neta. Esse caso, ao longo das semanas, ganhou repercussão nacional. Não apenas pela brutalidade em si, mas pelo que representava. A falha em interromper um ciclo de violência antes que atingisse seu ponto mais devastador. Lisa, como tantas outras vítimas, acreditava que ainda havia chance de mudança, que o pai de sua filha poderia estar presente de alguma maneira. Essa esperança, infelizmente, custou sua vida. Mas talvez o ponto mais perturbador seja o que o caso revela sobre a fragilidade das relações humanas quando marcadas pelo controle e pela violência. Não se trata apenas de um crime passional. É um lembrete cruel de como sinais de alerta muitas vezes são ignorados, até que a tragédia se torna inevitável. Ao final, a comunidade que conhecia Lisa organizou vigílias, homenagens e campanhas de conscientização. O nome dela passou a ser lembrado não apenas como vítima, mas como símbolo de uma luta que precisa ser constante, a de reconhecer e combater a violência doméstica antes que ela destrua mais vidas. O poema lido pela mãe no funeral de Lisa ressoou como um lamento coletivo. Falava da filha que se foi cedo demais,
da neta que nunca respirou e da dor de uma família que jamais será a mesma. Palavras que, mesmo em meio a lágrimas, buscavam dar algum sentido ao insuportável. E você, o que pensa sobre esse caso? Deixe sua opinião nos comentários. Fique com Deus e nos vemos em breve.